Mas mais do que isso, aí eu vou para o segundo erro. Mais do que eu entender que eu tenho técnicas diferentes para partes diferentes da minha ansiedade, eu preciso entender que não se trata apenas de resolver as crises de ansiedade. E enquanto eu não entendo esse erro, a minha ansiedade só aumenta. O que eu quero dizer? Se você continuar olhando para o seu estado atual, onde você sofre de ansiedade, e pensando assim, olha, eu preciso achar uma técnica para acalmar meu corpo quando eu estou numa crise de ansiedade. E você vai, com todo carinho, procurar essa técnica, quando é que você vai sair da ansiedade? Quando que ela vai deixar você? Nunca. Porque você está aprendendo a lidar com ela. Você não está aprendendo a eliminar ela da sua história. Você está aprendendo a lidar. Ah, quando eu tenho uma crise, eu faço isso, respiro e passo. Eu consigo diminuir a intensidade da minha crise. Mas eu não consigo fazer com que eu não tenha crise. E por que você não consegue? Porque você não está investigando a origem da sua crise. E isso é um erro que muita gente comete. Eu não sei por que eu entro em crise de ansiedade, eu não sei o que eu tenho da crise de ansiedade, eu não sei por que começou a crise de ansiedade. Eu nem sei direito se é crise de ansiedade. Eu faço as técnicas para me acalmar, mas eu nem sei se é estresse, se é burnout, eu não sei o que é que eu tenho. E aí começa uma sucessão de pequenos erros. Então é necessário que a gente entenda. Eu vou estar falando aqui desses princípios que vocês podem fazer durante essas 3 fases da ansiedade. E elas precisam ser respeitadas. O segundo erro, como eu disse, é quando você quer tratar a crise de ansiedade e não a ansiedade em si. Quando você esquece que se a ansiedade é uma doença psicossomática, se a ansiedade tem origem emocional, se é porque eu passei por situações difíceis para mim, e não importa se não é difícil para o outro, viu, gente? Porque às vezes o que é difícil para mim não é difícil para mais ninguém, mas para mim é, e isso é um problema. E isso é importante, eu respeitar. Isso é difícil para mim. E eu tenho que lidar comigo. A minha mente funciona com o que eu sinto. Então eu preciso entender isso. E como que eu consigo entender isso? Entendendo o que me colocou no caos. Entendendo o que fez com que eu entrasse em crise de ansiedade. E o que faz com que você entre em crise de ansiedade está relacionado a eventos traumáticos. Para que vocês entendam a nível consciente, porque eu sei que vocês não têm a mesma capacidade que eu tenho como profissional de entender, mesmo quando é uma questão subconsciente, né? Porque eu tenho essa ferramenta que faz com que a pessoa chega para tratar a ansiedade comigo e ela diz para mim o que está acontecendo nesse momento, e mesmo se ela não falar nada, eu vou conseguir identificar quais são os pontos de memórias que foram marcadas na parte mental dela e que fez com que ela passasse por eventos traumáticos. Eu consigo dizer qual foi a data que aquilo aconteceu. E não é com bruxismo, não, é com técnica mesmo, tá bom? Porque algumas pessoas falam, ah, mas é o quê? Você lê sorte, não sei o quê. Não, é técnica mesmo, é ferramenta de interpretação. Então, através dessas ferramentas de interpretação, eu consigo saber a data do evento que aconteceu e o que fez com que você entrasse em ansiedade. E a partir daí, a gente começa a fazer o processo de desativação do gatilho. Mas vocês não têm essa ferramenta. Então, o que vocês podem fazer? Vocês precisam entender quais são os traumas conscientes e começar limpando os traumas conscientes que vocês têm, para que assim vocês consigam ir eliminando eles, para que os efeitos, os gatilhos, sejam poucas vezes disparados ou quase nenhuma, tá?